quando vocês vão trocar a farinha de trigo por alguma outra farinha sem glúten e erram, a gente tem dois problemas aí. Dois tipos de erro, na verdade. O primeiro erro pode estar em você. É em você mesma, tá? Pode estar em você, que você não sabe fazer essa substituição do jeito certo. E o segundo erro pode estar na receita. Ah, mas eu só troquei a farinha de trigo por um mix de farinhas. Lembra lá no início que eu falei que não basta nós trocarmos a farinha de trigo por um mix de farinhas? Claro que ajuda demais. Mas nós temos que colocar outros ingredientes para obter um resultado perfeito. E hoje eu quero falar com você sobre um bolo, né, que eu sei que as crianças amam. Bolo de chocolate. Quem não ama bolo de chocolate? Criança, então, adora, né? Então, quando, por exemplo, você quer substituir a farinha de trigo num bolo de chocolate. Lembrem-se, o que eu vou falar aqui vale para essa receita do bolo de chocolate, tá? Para a receita do bolo de laranja já é outra coisa, são outros ingredientes. Bolo de chocolate. Ah, eu quero fazer a adaptação, porque eu tinha uma receita de família, né? Aqueles bolos de chocolate bem chocolatudos. O que você vai fazer para substituir a farinha de trigo? Ah, eu vou usar um mix de farinhas. Perfeito, tem que usar um mix de farinhas. Eu até trouxe alguns ingredientes aqui para a gente discutir. Combinação, uso de cada um, tá? Então, eu trouxe uma combinação de farinhas também. Mas, além das farinhas, eu trouxe outros ingredientes que vão ajudar na textura, na umidade, na maciez, na fofurice do nosso bolo de chocolate. Não basta trocarmos a farinha de trigo por uma farinha sem glúten, principalmente se não for um mix equilibrado. O que é um mix equilibrado? É um mix que tem estrutura, que tem ali elasticidade, que tem a liga, que tem umidade na massa, né? Que tem a fofurice no miolo. A gente precisa de um mix que traga essas características para a receita. Então, aqui eu escolhi 4 tipos de farinhas para nós substituirmos a farinha de trigo. Nossa, mas para que tanto ingrediente? Porque, mais uma vez, a farinha de trigo é completa. Para que nós a substituímos, não sei a palavra. Para que a gente substitua a farinha de trigo do jeito correto, nós precisamos complementar esse mix com estrutura, elasticidade, viscosidade, umidade, fofurice, tá? Todas essas características deverão estar nas nossas farinhas para que o nosso mix esteja equilibrado. Então, por exemplo, vamos substituir a farinha de trigo numa receita de bolo de chocolate. Eu escolhi farinha de arroz branco. Por que farinha de arroz branco? Porque ela é neutra, ela não deixa sabor, não deixa coloração. E eu recomendo que você use uma porção dessa farinha de arroz branco para baixar um pouco a potência de sabor dos demais ingredientes, principalmente se você usar uma farinha que deixe sabor residual, que é o caso. Eu usei uma combinação de farinha de arroz branco com farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico vai trazer aquela característica de massa mais macia, mais úmida, né? E aí, como a farinha de grão de bico deixa sabor residual de grão de bico, eu tenho que equilibrar os sabores. O que eu uso quando eu tenho uma farinha rica em sabor? O que eu uso? Eu tenho que usar uma outra farinha que seja neutra, ou seja, que não tenha sabor residual. Aí eu consigo baixar a potência da minha primeira farinha. Então, aqui eu usei a farinha de arroz branco e a farinha de grão de bico. Aí a combinação de quantidades depende da receita, tá? Aqui é só exemplos de farinhas para vocês entenderem como que nós formulamos um mix e como que nós usamos outros ingredientes para melhorar o resultado final da nossa receita. Então, 2 farinhas. Farinha de arroz branco, farinha de grão de bico. Perfeito. Agora eu preciso dar elasticidade para a massa. O que eu posso usar? Eu posso usar a farinha de linhaça, eu posso usar o polvilho doce, né, a fécula de mandioca. Então eu tenho essas opções para dar elasticidade para a massa, para ajudar, né, a massa a não esfarelar. Se eu não coloco uma farinha de liga, né, uma farinha de elasticidade, eu posso ter um resultado final farelento. Então eu preciso sim colocar alguma coisa ali para ajudar a unir os demais ingredientes. Nesse caso, eu usei como exemplo a fécula de mandioca. Mas eu poderia colocar, por exemplo, a farinha de chia ou a farinha de linhaça associada ali com outra farinha, com a fécula de mandioca, por exemplo. Por quê? Porque, mais uma vez, farinha de chia, farinha de linhaça deixam sabor residual. Se eu as coloco em grande quantidade, eu vou deixar sabor forte também no meu resultado final. Eu tenho que pensar tudo isso quando eu vou adaptar, quando eu vou formular uma receita, quando eu estou pesquisando uma receita aí que eu queira fazer porque meu filho pediu.
Eu preciso entender se as minhas farinhas são neutras, se as minhas farinhas deixam sabor residual, para combinar as duas. Eu preciso tanto da neutra quanto da que deixa sabor residual. Eu preciso combinar as duas para que o sabor do resultado, o meu bolo de chocolate, não fique com gosto de grão de bico, por exemplo, tá? E aí, para complementar essa substituição da farinha de trigo, eu tenho que usar alguma outra farinha que ajude na fofurice do miolo. Sabe aquele bolo de chocolate que você morde e ele é tão macio, fofinho, né? Que ele desmancha na boca? Então, é aquele resultado que nós buscamos. Ah, eu vou trocar só por farinha de arroz e o polvilho doce ou a fécula de mandioca, a farinha de trigo e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Isso não é um mix equilibrado. Não é esse mix que vai te dar um resultado perfeito. Nós precisamos das combinações corretas. Para trazer essa fofurice, nós podemos usar, por exemplo, o amido de milho. O amido de milho é uma farinha leve, uma farinha fina, que vai atuar principalmente no miolo do nosso bolo de chocolate. Vai deixar esse miolinho mais fofinho, mais leve, tá? Então, essas são as farinhas para o mix, para substituir a farinha de trigo. Farinha de arroz branco, farinha de grão de bico, fécula de mandioca e amido de milho, tá? Ah, então só isso tá bom? Não. Aqui, para você ter um resultado perfeito, do jeito que eu acredito que seja perfeito, um bolo macio, úmido, saboroso, que cresce bem, que fica lindo, cheio de furinhos, cheio de alvéolos de ar, né? Esse bolo perfeito. Você precisa usar outros ingredientes para complementar essas características que o mix vai te dar, tá? Então, por exemplo, o bolo feito com farinha de trigo, ele não esfarela, cresce bem, fica macio, fica fofinho, né? Agora, se eu tiro a farinha de trigo e coloco o mix de farinhas, será que só o mix é suficiente para impedir o esfarelamento desse meu bolo de chocolate? Na maioria das vezes não é, tá? Tem como a gente fazer um mix para que eu não coloque um outro ingrediente para dar mais liga para a massa? Tem, não é esse o caso, tá? Esse mix precisa de um complemento. Nós precisamos colocar aqui, por exemplo, psyllium, né? Um agente de liga. Nós podemos usar o psyllium na nossa receita do bolo. Nossa, mas no bolo? Não é só no pão? Não, no bolo pode ser também. Eu não estou mais consumindo goma xantana, porque me faz mal. O que eu estou usando no lugar? Psyllium, gente. Psyllium é maravilhoso. Só que nós temos que aprender a usar, porque são ingredientes diferentes. Mais uma vez, se você pega uma receita de qualquer jeito, coloca ali sem entender o que cada ingrediente vai trazer para aquele resultado, você está jogando dinheiro no lixo, você está jogando seu tempo no lixo, você está passando vontade no seu filho porque você não está prestando atenção no que você está fazendo. Você precisa entender os ingredientes. São ingredientes diferentes, as quantidades são pequenas, principalmente desses agentes de liga. Se nós colocarmos uma grande quantidade, já fiz um bolo. Eu já fiz um bolo com muita goma xantana. Ficou horroroso, eu tive que jogar no lixo. Então, é toda uma expectativa que você joga fora. E ainda, quando você tá fazendo pro seu filho, é a expectativa dele que você tá jogando fora. Ah, eu vou fazer um bolo de chocolate pra você, meu filho. Vai lá, faz o bolo de chocolate. Faz de qualquer jeito, o bolo sola. Você vai dar pro seu filho comer um bolo solado? Ah, eu vou dar pra você um bolo com gosto de grão de bico? Com muita goma xantana, que fica com aquele gosto horrível? Não vai. Então, vamos entender o que nós estamos fazendo para que o resultado fique perfeito e você não estrague as expectativas do seu filho, tá? Então, gente, eu usei, por exemplo, o psyllium para ser o meu agente de liga. É ele que vai auxiliar as farinhas a evitar o esfarelamento do meu bolo de chocolate, certo? Só isso? Não. Tem mais ingredientes que nós usamos para melhorar, para deixar ainda mais perfeito esse nosso bolo de chocolate. São 2. Primeiro é bicarbonato de sódio. Ah, mas já tem bicarbonato no fermento. Para que eu vou colocar o bicarbonato fora? Vamos lá. O bicarbonato do fermento, ele tá lá para fermentar a sua massa, porque ele está lá junto com uma misturinha. Amido de milho e cremor de tártaro, geralmente. Então, é um ácido, o bicarbonato que é a base, e o amido de milho que é o que vai separar os dois ingredientes para eles não reagirem. Então, ali, eu tenho o fermento que vai fermentar a massa. Esse bicarbonato é a mais. Ah, eu vou colocar para quê? Porque o bicarbonato de sódio, ele vai interagir com o ingrediente ácido que está na sua massa, né? Que pode ser, por exemplo, o vinagre, né? Vai interagir com o vinagre, por exemplo, vai dar mais maciez para a massa e acentua a coloração do bolo de chocolate.
Então, eu vou usar bicarbonato para todas as receitas? Não, é para essa receita, para o bolo de chocolate que eu tô falando. Então, você vai usar o bicarbonato de sódio para deixar o seu bolo mais escurinho, um marrom mais bonito, não aquele marrom apagado, sabe? E outro ingrediente que na verdade já vai, mas vocês precisam entender por que ele vai desse jeito, é a água fervente. Alguém já se perguntou por que vai água fervente no bolo de chocolate? Porque a água fervente acentua a maciez do nosso bolo de chocolate. Então, sim, ela vai reagir com os demais ingredientes, não tem um ingrediente específico, ela reage com todos eles. Na temperatura alta, ela vai deixar o bolo de chocolate mais macio. É por isso. Não é para derreter o chocolate, porque no bolo de chocolate a gente põe o cacau, né? Ou o chocolate em pó. É para isso, gente. Para deixar o bolo com a massa muito, muito mais macia, muito mais fofinha. Por isso que a gente usa a água quente. E também para acentuar a coloração e o sabor do cacau em pó, né? Olha que legal. 3 funções. Fora a de homogeneizar os demais ingredientes, né? Que a água serve para isso, para unir os demais ingredientes, hidratar as farinhas ali. E para isso, para deixar mais macio, para deixar mais saboroso e para deixar com uma coloração mais escura. Olha isso, gente, é a temperatura da água que faz todas essas funções. Não é incrível? Gente, aprender isso é maravilhoso. Você aplica para todas as receitas. Claro que a água quente não vai se aplicar com as outras, porque não é de chocolate, né? Mas para essa de chocolate, olha só, o conhecimento que você já entendeu, já aprendeu ali, só com esse mix de farinhas e outras coisas que você pode usar para deixar o seu bolo ainda mais perfeito. Gente, isso é incrível. E esses conhecimentos que nós vamos tendo aos pouquinhos ali, né, durante as lives, vocês vão pegando uma coisa, uma outra assim, é isso que vai deixar vocês muito mais próximas de fazerem os seus pães e os seus bolos perfeitos sem glúten.